diferencial é uma função. Basicamente, o que a diferencial estuda? Ela é mais ou menos como está aqui no gráfico. Ela estuda qual é a variação aqui no y da função, conforme uma variação pequena aqui no eixo x, certo? Então, o que acontece? Basicamente, é calcular a sensibilidade da função. Se eu mexo um pouquinho no eixo x, quanto será a variação no meu eixo y da função? Beleza? Aumento aqui, tem meu x fixo, eu acrescento um dx, ou posso tirar também um dx, acrescentar um dx negativo. Mas eu estou no meu x, eu acrescento um dx, quanto essa variaçãozinha, a gente chama de perturbação, que é algo muito pequeno, né? Quanto essa perturbação vai fazer a função variar lá no eixo y. Basicamente, essa é a ideia de diferencial. Conforme eu faço uma variação pequena, geralmente muito pequena mesmo, 0,1, 0,01, 0,001, no x, quanto isso vai influenciar na variação do y. Beleza? Então, em tese, é analisar a sensibilidade da função. Sensibilidade a mudanças muito pequenas da função. Então, aqui, só a teoria, né? Dado uma função y igual a f de x, o diferencial da função estuda a variação de y conforme uma variação muito pequena efetuada no x. Foi exatamente o que eu falei. Sair desse x, a gente soma um termo muito pequeno, a gente soma um número muito pequeno para o x, a gente gerou uma perturbação no x. Então, a gente modificou daqui para cá, certo? A diferencial vai analisar aproximadamente qual é a variação efetuada aqui no deslocamento da função x, ou desculpa, da função y, certo? Só que a gente tem um problema, a gente tem a perturbação aproximada, que é o dy, que é em si o diferencial, certo? O diferencial é esse dy, que é o aproximado, e o ΔY é um valor exato, certo? Então, o que a gente tem? O aproximado, a gente vai usar a derivada para aproximar, está aqui a reta tangente à função. Então, a gente vai usar a reta tangente à função para aproximar o valor exato da perturbação. Então, dy aproximado, ΔY um valor exato. Beleza? Somo, vejam que o dx é igual ao ΔX, né? Então, a perturbação é feita no eixo x, e a gente vai analisar aproximadamente quanto é feito no eixo y. Ah, professor, mas não é mais fácil ficar calculando o ΔY? Depende muito. Digamos que a gente tem que calcular várias perturbações lá. Calcule para o mesmo x, você calcula uma perturbação de ΔX igual a 0,1, depois ΔX igual a 0,01, depois ΔX igual a 0,001, depois 0,0001, e aí vai. Se a gente for calcular o valor exato, a gente vai ter que calcular para cada delta, certo? Para cada ΔX, a gente vai ter que calcular um ΔY. São várias contas. Se a gente for só com o dy, na verdade, a gente só vai ter que ficar trocando o dx. Trocando o dx, a gente tem as contas mais fácil. Beleza? Então, basicamente, eu utilizo o aproximado quando a gente tem que efetuar várias vezes o mesmo cálculo. Só trocando o dx. De 0,1 para 0,01 para 0,001 e por aí vai. Certo? Que é mais rápido e mais fácil que ficar calculando vários ΔY um atrás do outro. A gente vai aprender a calcular os dois, obviamente, certo? Para poder comparar, inclusive. Então, vamos lá, diferencial, que basicamente é definição matemática do que é uma diferencial, né? Seja a função y, derivável e dx um acréscimo no eixo x, né? No valor de x. Então, a diferencial, denotado por dy, é basicamente o seguinte: dy é igual a f' de x dx. Basicamente, isso aqui é derivado da notação de Leibniz, lá da equivalência da notação de Leibniz com a notação de Newton. Porque lá em Leibniz ele diz que dy dividido por dx é o próprio f' de x. Então, o dx que estava dividindo passa multiplicando. Beleza? Então, dy apresenta uma aproximação para a variação que o y sofre quando a gente aumenta o x de x para x mais dy. Basicamente é isso. E a gente tem o seguinte: quando a gente faz o dx tendendo a zero, o erro da aproximação do dy também tende a zero. Tá? Isso está mais explicado no próximo slide. Então, o que a gente tem? O valor exato que eu falei que era o dy, o ΔY, melhor dizendo, lá no desenho do slide primeiro, ele é a função em x mais dx menos a função em x. Ah, então eu vou fazer a função, digamos, eu vou sair do 3 e ir até o 3,01. Então,
o 3,01 é o ponto final, que é o x mais dx, então é f de 3,01 menos f de 3. Essa é a variação exata. A variação exata é aproximadamente a variação no dy. Como que é o dy? A gente vai ter que calcular o f' de x vezes o dx que a gente acrescentou. Aí precisa conhecer a função para calcular a derivada da função no ponto. Beleza? E aí a gente tem que ΔY é aproximadamente dy. Quando o limite, quando o dx for para zero, o dy vai ser exatamente o ΔY. Só que daí a gente vai ter um acréscimo de zero. Né? No limite, o acréscimo sendo zero, a gente vai ter a equivalência, vai ter um e o outro. Mas a gente não vai analisar em zero, né? Vou acrescentar zero no x. Vai ser 3, ele vai sair de 3 vai chegar em 3. Não faz sentido nenhum. Vai diminuindo muito, quase até chegar ao zero. Vai sair, né, de 0,1, vai diminuindo 0,01, 0,001, 0,00001, e assim vai sucessivamente diminuindo. Até, em tese, chegar no zero. Então, vamos fazer um exemplo aqui, bem básico. Aqui. Determine o valor aproximado e o valor exato para a função x, f de x igual a 2x² menos 6x mais 5, quando o x sai de 3 e vai para 3,01, foi o que eu falei. Então, o que aconteceu? Eu fiz um acréscimo de 0,1, ou melhor, 0,01, que eu saí do 3 e fui para o 3,01, beleza? A nossa função é o 2x² menos 6x mais 5. Vamos calcular o valor exato e o aproximado, beleza? O exato é o ΔY, o aproximado dy. Ok? Aí a gente vai usar para umas aplicações que não são tão práticas, mas serve para aproximar, por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, por aí vai. Então, sai do 3 para o 3,01. Então, a gente precisa calcular o dx, certo? Quem que é o dx? Dx é o valor final menos o valor inicial. Então, tá aqui, ó. Primeiro aproximado. O dx é o x final menos o x inicial, ou seja, 3,01 menos 3, que dá 0,01. Esse é o dx, o diferencial do x, né? A gente vai somar no x. Próximo passo é calcular a derivada. Se a função é 2x² menos 6x mais 5, a derivada dela, derivada de 2x² fica 4x, menos a derivada de 6x, 6. Certo? Lembrando, desce o 2, fica 2 vezes 2x, 4x. Aí a gente pode montar o diferencial do y. O dy fica a derivada, que é 4x menos 6, vezes o dx. Esse aqui é o teórico, tá? Então, quando lá para os analistas pergunta, pede, calcule o diferencial dessa função aqui. Esse é o diferencial da função. É só derivar e multiplicar por dx. Esse é o diferencial, beleza? Aí o próximo passo agora sim é calcular o acréscimo efetuado. Então, como que fica o acréscimo? A gente está saindo do 3 para o 3,01. Vejam, aqui não é o x final, é sempre o x inicial, tá? A gente sempre vai substituir no x inicial. Por quê? O final vai estar o acréscimo aqui. Então fica 4 vezes 3 menos 6 vezes o acréscimo dx, que é 0,01. Então, 4 vezes 3, 12 menos 6, dá 6 vezes 0,01, dá, no final das contas, o acréscimo aproximado é 0,06. Então, se a gente voltar lá no gráfico, esse 0,06, esse comprimentozinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, certo? Que provavelmente será menor que o ΔY. ΔY é o exato, esse que a gente acabou de calcular, esse pedacinho menor que é com base na derivada aqui, na reta tangente. Beleza? Então, esse é o aproximado. Próximo passo agora é calcular o exato. Como a gente calcula o exato? É o ΔY, eu coloquei na expressão anteriormente, né? Então, é o f no x final, ou seja, x mais dx, menos f da x inicial, certo? O final é 3,01. Então, é f de 3,01 menos f de 3, certo? Substitui na função, que é 2x² menos 6x mais 5, eu acho que é isso, mais 5, coloca 3,01 menos, depois coloca 3, ó. Então, 2 vezes 3,01 ao quadrado, menos 6 vezes 3,01 mais 5, esse é do final, menos do inicial, 2 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 5. Então, no final, menos no inicial. Faz aqui, desenvolve os cálculos, 3,01 ao quadrado é 9,0601, e 6 vezes 3,01 dá 18,06, mais 5.
Então, aqui vai dar 18. Fazendo essas contas, né? Todas essas contas aqui. O primeiro parêntese deu 5,0602. Beleza? E o segundo vai ficar, ó, 2 vezes 9, 18, com menos 18, 0, só fica o 5. Então, 5,0602 menos o 5 do segundo parênteses dá 0,0602, certo? Então, o que acontece? Quando a gente anda 0,01 no x, o acréscimo exato no y é de 0,0602. Então, o que a gente tem? O aproximado, 0,06, e o exato, 0,0602. Foi aquilo exatamente como está lá no gráfico. O nosso aproximado foi um pouquinho menor, ó. O nosso, lógico, no gráfico ele parece ser bem menor, né? 0,06, e o exato é 0,0602, que ele é maior que o dy, certo? Se a gente diminuir o dx aqui, provavelmente o erro vai ser menor. Se a gente traçar uma retinha aqui, ó, o erro vai ser menor. O que é o erro? É a distância daqui até a curva lá, certo? Vai ser menor, ok? E por aí vai. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Quando a gente faz a aproximação de raízes, pessoal, raiz quadrada, raiz cúbica, a gente pega o seguinte, pega uma raiz que a gente conhece próxima a ela e calcula só o dy, a variação do dy. Então, nesse caso, a gente sabe que... qual que é a raiz que a gente sabe que é exata? A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64, certo? Então, isso a gente vai deixar mais lá para o final. A gente sabe que a raiz cúbica de 64 é 4. Então, primeira coisa, vamos definir a função. A função é raiz cúbica de x. Como a gente vai ter que derivar, escreve ela como sendo x elevado a 1/3. Aí sim. Então, x inicial é o que a gente conhece a raiz, nesse caso a raiz cúbica. O x final é onde a gente está interessado em calcular. Então, a gente vai fazer uma aproximação partindo da raiz cúbica de 64, que a gente já sabe que é 4, para aproximar até a raiz de 65. Então, como a gente vai calcular o dx? Dx é o x final 65,5 menos o x inicial 64, que a gente já conhece. Então, o nosso dx é 1,5, beleza? Então, o primeiro passo, lembrando, né? Agora que a gente já definiu o dx, segundo passo é calcular a derivada, que a gente precisa da derivada para calcular a diferencial. Então, derivada de x elevado a 1/3 é a derivada da potência. Desce 1/3, aí fica 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Beleza? Já fiz direto, a gente já deve ter calculado essa derivada algum dia aí. Então fica menos 2/3. Então fica 1/3 de x elevado a menos 2/3. Por ser menos, ele vai passar para o denominador, então vai ficar 1 sobre 3 se multiplica x elevado a 2/3. E por ser 2/3, se escreve como sendo raiz cúbica, já que é do denominador, de x elevado ao quadrado. Então, esta aqui é a derivada. 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Beleza? Vezes dx, que é o nosso diferencial. Beleza? Então, na verdade, esse aqui a gente não está calculando diretamente a raiz cúbica de 65,5. A gente está calculando quanto vai aumentar na raiz cúbica de 64, ou seja, 4. Quanto ele vai aumentar quando a gente sai do 64 para 65,5. Então, o acréscimo na raiz que a gente já conhece, que é 64. Beleza? Próximo slide, então. Fica sendo... basicamente, substituir o valor que a gente já tinha. O inicial é 64, o dx é 1,5. Então, o que eu fiz? Ó? Lembrando que no diferencial aqui a gente sempre substitui o x inicial. Por isso que eu coloquei o 64. Então, 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 64 ao quadrado, vezes 1,5. Então, fica essa conta inteira, faz na calculadora, deu 0,03125. Então, o acréscimo que a gente vai efetuar na raiz cúbica de 64, que é 4, é de 0,03125. Beleza? Então, a gente pode calcular a aproximação da raiz cúbica de 65,5, vai ser aproximadamente a raiz cúbica de 64, mais esse diferencial que a gente acabou de calcular. Então, a raiz cúbica de 64 é exatamente 4, mais o 0,03125. Então, aproximadamente
e é uma aproximação até que razoável, bem razoável. Aproximadamente a raiz cúbica de 65,5 é quase, né, aproximadamente 4,03125, beleza? A título de curiosidade, quanto fica o valor exato? O valor exato é com 5 casas decimais. 4,03101. Então, o erro aparece na quarta casa decimal. Beleza? É uma aproximação relativamente boa. Vejam, o diferencial é 1,5, um inteiro, o dx. Então, a gente está somando um inteiro, certo? Então, para ter uma aproximação, um erro na quarta casa decimal, é uma aproximação muito boa mesmo. Muito boa para um dx tão grande. Quando que o dx é pequeno? O dx pequeno é 0,001, 0,00001, um 10 elevado a menos 5. Isso é um dx pequeno, certo? Aí é um dx bem grande, na verdade. 1,5 é um dx bem grande. Então, voltando aqui para a apresentação, primeiro era para determinar o valor aproximado e o exato. Qual foi o exercício 1? Para a função x quadrado, 6x² menos 4, quando a gente sai de 2 para 2,000, não, falei muitos zeros, 2,001. Então é bem, ó, veja, o acréscimo é muito menor do que foi feito no anterior. Lembrando que conforme a gente diminui o acréscimo de x, a tendência é do erro cometido ser menor. Beleza? E depois calcular a aproximação para a raiz de 50. Raiz quadrada de 50 a gente não sabe, mas a gente sabe uma aproximada. A gente sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. Então a gente sabe que é 7, alguma coisa. Então a gente vai partir da raiz quadrada de 49 para chegar na raiz quadrada de 50. Então, primeira coisa, né, a gente sai a função x², 6x² menos 4, que sai de 2 e vai para 2,001. Então, a gente tem que calcular o dx, né, que é o valor final menos o valor inicial. Lembrando, se o final for menor que o inicial, quer dizer que o dx é negativo, beleza? Então, aproximado, o dx é o valor final menos o inicial, que é 2,001 menos 2, fica sendo 0,001, beleza? Tá aqui, ó, 0,001. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, melhor, segunda coisa, primeira coisa é calcular o dx, segunda coisa é calcular a derivada. Derivada de 6x² menos 4, a derivada de menos 4 é zero, então só a derivada de 6x² que dá 12x. Beleza? Próximo passo, montar o diferencial. O diferencial ficou 12x dx. O dy igual a 12x dx. Certo? Aí, lembrando, a gente sempre substitui no inicial. Beleza? Vezes o dx que a gente calculou, sendo o final menos o inicial. Então, fica 12 vezes 2 vezes 0,001. Então, o aproximado é de 0,024. O acréscimo aproximado, quando a gente sai de 2 para 2,0021, desculpa, 001, é de 0,024. Vamos calcular o exato. O exato é o valor, é a função no menos a função no inicial. Aqui, ó. Delta y, que é o exato, é o valor no final, menos o inicial. Que ficou sendo f de 2,001 menos f de 2. Substituindo, né, jogo 2,001 no lugar do x, menos 4, ó. 6 vezes 2,001 elevado ao quadrado menos 4, menos 6 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 4. Fazendo as duas contas, o de dentro aqui primeiro dá 20,024,006, eu coloquei várias casas decimais para mostrar onde está a diferença, né? Então, 20,024,006 menos 20. Esse aqui dá 20 redondo. Então, o valor do acréscimo exato é 0,024,006. Então, vejam, até aqui a quinta casa decimal está igual, porque isso aqui é 0,02400. Então, até a quinta casa decimal está igual. Aqui na sexta casa decimal que criou um erro. Sim. Então, o nosso diferencial, o dx, é muito pequeno, criou um erro muito menor ainda. Ficou realmente muito próximo do valor exato. Beleza? Aquilo que eu falei, conforme a gente diminui o dx, o erro tende a decrescer, tende a ficar zero. Ok? Quando a gente faz o dx igual a zero, lógico, vai dar zero. Não vai fazer sentido nenhum. Certo? Mas, conforme a gente diminui muito o dx, o erro cometido também diminui muito. Vamos para a aproximação, então, da raiz quadrada de 50.
Então, calcule uma aproximação para a raiz quadrada de 50. Como eu falei, a gente sempre aproxima pela raiz mais próxima. A gente sabe a raiz quadrada de 49, que é 7, e a próxima é a raiz quadrada de 64 só. Então, a gente teria que ir até o 64. O dx seria 16. Ou melhor, o dx seria de menos 14. Então, seria um dx muito grande, menos 14. O erro ia ser muito alto. Então, é mais fácil pegar uma menor. Então, a gente sai da raiz de 49 para chegar na raiz de 54, de 50, melhor dizendo. Então, primeira coisa é definir a função. Qual é a função? É a raiz de x. Que a gente vai jogar como x elevado a meio, para ficar uma potência mais fácil. Próximo passo é o quê? O x inicial. O inicial a gente sabe calcular a raiz em 49 para a gente aproximar o x final, que é 50. Então, nosso delta x, ou melhor, nosso dx, x final 50 menos x inicial 49, então é 1, para facilitar até nossas contas. Se a gente fizesse o outro, o próximo seria x inicial seria 64, que é o que a gente conhece. A gente sempre coloca o que a gente conhece, a raiz no inicial, e o que a gente está aproximando no final. Então, seria x inicial 64, final 50. Então, o dx seria 64 menos 50, menos 14. Mas ia ser um dx imenso, de menos 14, muito grande. O erro, com certeza, seria muito grande mesmo. Beleza? Então, próximo passo agora é o quê? Montar o diferencial. Primeiro deriva x elevado a meio, já derivou algumas vezes isso, desce o meio, então vai ficar meio de x elevado a meio menos 1, então meio de x elevado a menos meio. Só reescrevendo isso, vai ficar, né, como é menos, vai para baixo, fica 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, e x elevado a meio volta para a raiz. Então, o diferencial dy é 1 sobre 2 raiz de x dx. Beleza? Esse já é o diferencial da função. Então, se eu pedisse lá, calcule o diferencial da função raiz de x, esse é o diferencial. Não precisa substituir nada. Se for só o diferencial, é isso aí, certo? Aí, a aproximação, aí a gente tem que substituir os valores. Próximo passo agora, então, calcular a aproximação. Lembrando, vai ficar no diferencial de 1 sobre 2 raiz de x dx. O x aqui dentro é o inicial, que é o 49. O dx é o quanto a gente sai de 49 para 50, que é 1. Então, fica 1 sobre 2 raiz de 49 vezes 1. Multiplicar por 1 não vai dar em nada, né? Então, faz essa divisão, vai dar 0,07143. Peguei 5 casas decimais lá. Ok? Então, qual é o aproximadamente? O aproximado, a raiz de 50 é aproximadamente a raiz de 49, que a gente sabe que é 7, mais esse dy que a gente acabou de calcular. Beleza? Então, vai ficar o quê? 7 mais o 0,07143, que dá 7,07143. Esse é o aproximado, com 5 casas decimais. Quanto que dá o exato? O exato é 7,07106. Então, o erro está aqui na quarta casa decimal. Na quarta casa decimal. Então, até a terceira casa decimal está perfeita a aproximação. O erro está na quarta casa decimal. Por quê? Porque o nosso dy é muito grande, certo? O nosso dy é um inteiro, é muito grande. Desculpe, o nosso dx é muito grande, é um inteiro, um dx muito grande. Se fosse um dx de 0,1, já seria muito menor o erro. 0,01, muito menor ainda. E como a gente viu lá, o 0,001 ficou muito pequeno. Na quinta ou sexta casa decimal, o erro apenas, certo? Então, o que vai influenciar o erro? Diretamente, o primeiro que vai influenciar o erro é o dx. O dx, quanto menor o dx for, menor será o erro cometido. Beleza?